O Evangelho de Mateus, capítulo 15, no capítulo 15, a partir do versículo 21. E agora eu vou pedir para que você acalme o seu coração. Fala para a pessoa que está do teu lado, acalma o coração agora. Respira fundo e acalma o coração. O pessoal que está na galeria também, isso. O principal segredo agora é silêncio, porque você às vezes faz um barulho e atrapalha todo mundo que está ao seu redor. Então agora é hora de se conectar com a palavra de Deus, amém ou não? Quero muito da sua ajuda. Eu sei que tem gente ansiosa aí, ansioso, tem neném aí em cima, tem de tudo, tem criança. Então, por favor, papai e mamãe, controla o seu filho aí. As mães, as mulheres só vão chegar no final e vai ser bênção, tenho certeza disso. Está comigo, amém ou não? Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus então responde: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher então disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclama: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. O título da mensagem é muito sugestivo, é migalhas da graça. As migalhas da graça. Vamos ser instruídos hoje aqui por uma mulher cujo nome nós não conhecemos, mas certamente nos ensina de uma forma singular, poderosa. Nós vemos aqui Jesus que concentrava o seu ministério pregando ali na Galiléia, na Judéia, para os judeus. E nós vemos um momento da sua história, um dos únicos momentos em que ele sai daquela região a fim de descansar. Quem sabe repousar. Quem sabe ter um momento ali que ele pudesse ter de maior intimidade com os seus apóstolos. Alguns acreditam que Jesus não queria ser importunado. Eu não vejo isso. Eu vejo que Jesus estava preparando um momento especial para os seus apóstolos, porque muito em breve ele seria crucificado, morto, e os seus apóstolos, aqueles 12 homens que andavam com ele, precisavam ser ainda mais preparados. Então Jesus, nas regiões da terra de Sidom, de Tiro e Sidom, ele é importunado por uma mulher. Na verdade, essa mulher nos ensina em como nos achegarmos a Deus. Não importa se você é cristão ou não, se você está aqui apenas para receber essa mulher que vai chegar no final, mas é fato que todos procuram ter algum tipo de conexão com Deus, porque o coração do ser humano ele transcende. Você sabe pelos fatos da sua vida que existe alguém que rege todo esse universo, porque o que seria de nós se não tivéssemos esse tipo de esperança? Então essa mulher nos ensina, e tem duas formas basicamente de se aproximar de Deus. Tem pessoas que se aproximam de um Deus tirano, sanguinário, um Deus ditador que está no alto trono dos céus e que não interfere na vida humana e que dos céus ele manda raios sobre a cabeça dos seus malfeitores. Existe também a outra forma de lidar com Deus, também equivocada tanto quanto, que é aquele tipo de pessoa que acha que Deus é uma força espiritual, que lhe deve favores e que pode ser acessada de qualquer forma, da forma como desejamos, como se ele fosse obrigado a nos atender da forma e no tempo que desejamos. Mas essa mulher, cujo nome não é mencionado, fala que era cananeia, outra versão no Evangelho de Marcos, que é a mesma história, correlata, fala que era Ciro-fenícia. Essa mulher, ela nos ensina a melhor forma de nos aproximarmos de Deus. Nós vemos aqui alguns personagens. Essa mulher vinha de uma classe de pessoas que eram pagãs, gentis. Gentis não no sentido de gentileza, porque para o judeu todos aqueles que não eram judeus eram gentios.
ou seja, não tinha um compromisso que o judeu tinha com Deus. Ou seja, se você não tinha aliança com Deus, você não tinha os direitos que Deus dava aos seus filhos e filhas. Essa mulher era uma delas, ela não era judia, ou seja, ela não tinha o mesmo acesso que um judeu daquela época tinha a Deus Todo-Poderoso. Essa mulher sabia disso, porque ela morava numa região muito próxima da Judéia, então ela conhecia como é que se dava a religiosidade dos judeus. Mas você sabe que existem alguns tipos de pessoas nesse mundo. Existem as pessoas covardes, existem as pessoas normais, existem os heróis e existe o pai e a mãe. O pai e a mãe faz qualquer coisa pelo filho. Você sabe o que eu estou falando, se você é pai ou mãe. Você enfrenta os perigos por causa do seu filho. Aqui nós vemos uma mulher que, na angústia que ela vivia com a sua filha, que estava endemoniada, possuída por um espírito maligno, ela vai até aquele que ela ouviu falar que poderia ter uma solução nas suas mãos. Então ela enfrenta todos esses perrengues da sua vida, culturais, esse distanciamento cultural e assim por diante, sendo uma mulher cirofenícia, cananeia, ela enfrenta isso a falar com um rabino, um líder dos judeus, entre os judeus. Ela se aproxima de Jesus, ela começa a pedir: olha, me atenda, minha filha está horrivelmente endemoniada, eu preciso de ajuda. Ela sabia que ela não era pura o suficiente para se achegar aos pés de Jesus, mas isso não a impediu de fazer um pedido. E aqui nesse cenário montado, uma mulher clamando a Jesus, os apóstolos observando as falas, os diálogos que Jesus tem com essa mulher, você observa aqui 3 personagens principais da história, que fica óbvio. Primeiro são os apóstolos. Os apóstolos não passam desapercebidos. Os apóstolos aqui, eles estão tendo um retiro espiritual com Jesus. Imagina só, eu e você temos um tempo especial, só você, algum grupo fechado com Jesus. Quanto você pagaria por isso? Tem pessoas que pagam milhares de reais para ter uma conversa com um coaching na sociedade. Imagina ter um tempo com Jesus Cristo. Então, para eles, era caro essa situação. Quando essa mulher vem importunar o sossego e a tranquilidade que os discípulos pensavam ter com Jesus, a primeira coisa que eles falam: olha, é o seguinte, dispensa, entrega o que ela quer, Jesus. Nós já conhecemos você suficientemente para saber que você tem todo o poder nas suas mãos, o Senhor pode entregar, curar, e ela vai ser dispensada, porque ela está sendo inconveniente. Então, faz o milagre e dispensa ela. Na verdade, essa mulher para os apóstolos era um estorvo, era um problema, e eles não estavam movidos pelo amor, pela compaixão e pela piedade, que são óbvios de um homem e de uma mulher que são cristãos. É aquelas pessoas que realizam, fazem grandes obras, mas sem coração, realizações sem coração. São pessoas que até fazem o que é correto, fazem o que é bonito, fazem a justiça, mas não envolvem o coração. São pessoas que até trabalham em coisas lindas, que abençoam a sociedade, mas seus corações não estão envolvidos. São pessoas que despontam como justiceiros, mas no fundo, eles estão fazendo isso no sentido de aliviar suas consciências e não pelo bem do próximo apenas. Com certeza você não é uma dessas pessoas. Com certeza você tem que usar o seu imaginário para pensar em uma situação em que a pessoa ajude o outro apenas por peso na consciência. Mas Jesus não é desses. Jesus não é daqueles que não se envolve com as pessoas. Jesus não é daqueles que entrega alguma coisa só para que você largue o seu pé. Jesus não é desses que faz um milagre apenas para você seguir sua vida e nunca mais olhar para trás. Jesus não é desses que não olha no olho, que não se envolve com a história. Jesus é daqueles que para ouvir um cego, como o cego Bartimeu. Jesus é um daqueles que vai no tanque de Siloé e percebe um homem que há 40 anos havia enfermo. Jesus é daqueles que comove o coração de Pedro, quando ele sobe ao templo na hora nona, para falar e ver aquele coxo que mendigava à porta do templo todos os dias, que parecia mais uma paisagem, ninguém mais se incomodava com ele. Jesus é daqueles que nos enxerga, mesmo quando os olhos humanos já nos esqueceram. Diz amém para isso. Ele enxerga você, ele enxerga você. Mas pastor, eu nunca tive um mover de compaixão para com a minha vida.
Eu nunca percebi isso. Quem sabe estamos com os nossos sentimentos, nós estamos insensíveis à voz de Deus, nós não estamos atentos aos mimos do Senhor para com a nossa vida. São aqueles que realizam sem coração. Na verdade, o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus 23, quando ele fala com os fariseus. Olha só o que ele fala: ai de vocês, escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram os doutores da lei, religiosos, faziam muitas coisas, mas sem essência. Tinha forma, mas não tinha conteúdo. Tinha realizações, mas não coração. Ele fala: vocês são hipócritas, vocês estão encenando, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está falando? Vocês fazem as obras para que apareçam para as pessoas mais os preceitos da lei: justiça, misericórdia, fé. Vocês não demonstram. Vocês deveriam fazer as duas coisas, ou seja, continue fazendo grandes coisas, realizem grandes coisas, mas nunca esqueçam do coração envolvido, da essência, da misericórdia, da fé e assim por diante. Na verdade, os apóstolos, eles descrevem essa mulher, dizendo: é uma mulher, a mulher não tinha valor naquela época, era uma pagã, ela não tem aliança com Deus. Então Deus, faça o que você tem que fazer, o que você pode fazer, e dispensa essa mulher. Muitas vezes somos impulsionados a fazer isso. Os apóstolos que andavam com Jesus recebem uma lição de uma mulher que nem mesmo teve alguns minutos na presença de Jesus Cristo. Essa mulher é capaz de ensinar um grupo de homens que pelo menos já tinham andado aqui durante 2 anos aos pés de Jesus Cristo. Ou seja, isso nos faz, como cristãos, sermos humildes. Humildes a ponto de reconhecer a nossa limitação, as nossas falhas. Reconhecer que nós não temos a visão completa. Reconhecer que até mesmo alguns ímpios nos ensinam a ter caridade, justiça, misericórdia de outras pessoas. Nós, como cristãos, deveríamos olhar para as nossas vidas, assim como essa mulher olha, e entender que nós precisamos nos render, nos dobrarmos de joelhos, como ela fez, e adorar ao Senhor. Os apóstolos. Outro personagem importante dessa história, e o mais importante, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem algumas ações progressivas nessa história. Eu confesso a você que esse texto, eu relutei com esse texto a semana inteira. Eu vou confessar para você que no começo da semana, quando eu estava lendo esse texto, eu desisti desse texto. Falei: não vou pregar ele não, está muito difícil, concepção muito complicada. Mas, imbuído pelo Espírito Santo, eu voltei para o texto e comecei a mergulhar nele, para entender, porque um Deus que se silencia frente a uma mulher clamando por sua filha. No momento que vivemos, a sociedade em que vivemos, parece que era um pouco o caso de Cristo, mas não. Na verdade, quando ele não fala, porque diz o versículo 23 que Jesus não lhe responde palavra alguma, não quer dizer que Jesus não tenha apresentado compaixão para essa mulher. Sabe que muitas vezes as nossas palavras não representam compaixão que só o silêncio pode representar na vida de uma pessoa. Ontem e hoje, nós pastores participamos de 2 sepultamentos, e você sabe que num sepultamento você fica sem palavras. Muitas vezes as suas palavras às vezes não ajudam. Quem sabe o seu silêncio, a sua presença é mais carregada de compaixão do que as suas 1000 palavras na tentativa de demonstrar graça, compaixão e misericórdia. Eu vejo aqui em Jesus que o seu silêncio, e eu escrevo aí, o silêncio aprofunda as relações. Preste atenção, o silêncio aprofunda as relações. Jesus queria mostrar e pegar na mão dessa mulher e falar assim: vem para mais perto. Jesus estava ensinando a essa mulher de que ela não controla ele, é ele quem a controla. Jesus, quem sabe, se silencia em algumas ações da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, que é para que eu e você mergulhemos nele. Essa mulher poderia ter saído chateada: ele não me responde uma palavra, mas ela foi envolvida por tamanha compaixão de Jesus Cristo, que ela entrou nesse jogo do silêncio. Ela mergulhou na compaixão que Jesus demonstrou, porque o silêncio aprofunda as relações. Ela primeiro se aproxima buscando, ela tinha uma agenda,
eu tenho esse problema, a minha agenda é essa, os meus pedidos são esses, atenta para os meus pedidos, para as minhas necessidades. Mas então Jesus começa a trabalhar com ela e mostrar que quem impõe agendas é Deus, quem tem o destino é Deus. Então ela sai daquele momento e frente ao silêncio de Jesus Cristo, ela resume a sua oração a: ajuda-me, ajuda-me. Sabe que muitas vezes deveríamos simplificar as nossas orações. Muitas vezes as nossas orações estão tão complexas que a gente não consegue nem expressar o que está dentro da nossa vida. Jesus contou uma história, uma parábola, e 2 homens subiram para a oração no templo, e um batia no peito e falava em alto bom som: obrigado Deus, porque eu faço tudo isso, mas eu não sou como esse pecador, apontando para o outro companheiro de oração, enquanto que outro companheiro de oração nem mesmo levantava o olhar para os céus, só batia no peito e falava: ser propício a mim, sou pecador. Só isso. E diz o texto que essa oração simples, curta, foi a oração que foi ouvida, aceita por Deus. Quem sabe o silêncio deveria fazer tirar as complexidades da vida. Mas não confunda o silêncio, eu costumo dizer isso, não confunda o silêncio com a ausência de Deus. Jesus poderia estar em silêncio, mas a sua compaixão estava mais vívida do que nunca. Jesus estava mostrando que ele não poderia ser considerado como a periferia da sua vida para aquela mulher, mas ele teria que ser a centralidade da vida. Jesus, ele estava mostrando para essa mulher que ele deveria ser o centro de tudo, de todo o seu universo. Jesus estava trazendo ela para si. Essa mulher então percebe que Jesus não lhe devia nada, mas ela lhe pede tudo. Jesus não devia nada para essa mulher, e ela faz um pedido audacioso: me dê tudo que eu preciso. Quem sabe Jesus não permaneceu em silêncio porque foi o único momento em que ele viu uma fé verdadeira. Não é à toa que no final da história ele elogia essa mulher pela fé que ela representou. Quem sabe, frente aos apóstolos que caminhavam com ele, ele não tinha visto tamanha fé, e num coração de uma mulher gentil, cananeia, Ciro-fenícia, ele escuta e ele começa a observar. É como se Jesus estivesse provando a sua fé. Ele percebeu que a mulher falava diferente, ele percebeu que a mulher representou uma fé diferente, então ele fala assim: então vamos mergulhar, vamos a fundo, vamos ver como é que você está disposta a me seguir. Ou você quer o que eu posso te dar, ou você me quer. E essa é a pergunta que Deus faz com o seu silêncio ao nosso coração. O que você e eu queremos? Queremos aquilo que Deus pode nos fornecer, ou queremos Deus acima de todas as coisas? Você lembra de Abraão? Quando Jesus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, fala: sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão sai nessa jornada, uma jornada que ele não sabia o destino. Por quê? Porque seguir a Cristo, o tão importante não é o destino. Seguir a Cristo não é aonde você vai chegar, mas é quem você vai ser quando chegar. Quando Jesus chamou os apóstolos, na sua maioria eram pescadores, eles os chama e faz o convite: vos farei pescadores de homens. Não tão correto e tão importante é o destino de onde esses homens chegariam, mas quem eles se tornariam ao caminhar com Cristo. E cristianismo é isso, nós vamos sendo transformados, nosso caráter vai sendo transformado, porque o que é importante não é onde vamos chegar, mas é quem nos tornaremos nessa caminhada, nessa jornada. Diz amém nessa noite para isso? Então Jesus nos chama. Você está mais interessado no que eu posso te dar, fornecer, ou você me quer? Você quer a minha presença transformadora? Ele chama essa mulher para o centro da sua missão. Ele fala: olha, eu tenho uma missão, eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele começa a testar ela: olha, não é digno, eu fui enviado para uma missão, um propósito. Apesar de que Jesus sempre estendeu o seu propósito, mas ele mostra como um general, ele sabia o tempo, o momento que ele se entregaria. Em vários momentos da história de Jesus, olhe para mim, Jesus falou assim: não, tenho que ir lá agora, porque senão minha vida vai ser abreviada, e chegará o tempo correto em que eu me entregarei na cruz. E o tempo chega, naquele domingo que ele entra, e hosana nas alturas, o povo que colocava suas vestes para que ele entrasse, ele entrou assentado num burrico, e aquele momento é a última semana, quando ele entra em Jerusalém, como ele se assinasse o seu atestado de morte, e dali para frente ele tem um encontro com a cruz. Mas até então ele se concentra ali, e ele faz algo de estratégico, ele se mantém ali naquele local.
Mas, desde o Velho Testamento, aponta-se para uma salvação que alcançaria povos, tribos, nações. Os salmistas falam sobre isso. Virão de todas as nações te louvarão. Você vê o próprio Abraão, veio de Ur dos caldeus para formar essa família, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz o texto. Você vê depois, quando Jesus faz o ide por todo mundo e pregar o evangelho, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e cá estamos nós, alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. Um dia ele orou por nós, um dia ele pensou em nós, mas nesse momento ele fala: eu tenho uma missão específica, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E daí ele vai para um desafio, versículo 26. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Difícil entender o que Jesus fala. Além do silêncio, agora Jesus vem com uma palavra dura. E eu e você temos um problema. Nós não estamos satisfeitos nem com o silêncio de Deus e nem com a sua resposta, porque nós queremos a nossa resposta que nós queremos no nosso tempo. E parece que Jesus, ele fala assim: eu sou o mestre aqui, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Então o silêncio e também respostas que às vezes nós não gostamos é o que nós vamos receber. É isso que acontece aqui. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Vivemos numa sociedade que ama pets. Quem aqui tem um cachorrinho de estimação? Levanta a mão aí. Aí, eu acho que é a igreja toda. Então eu não posso nem falar mal de cachorrinho de estimação. Aí se eu falar, você vai levantar, vai embora. Eu não posso falar que eu também tenho um. Então o que você faz? Você está lá comendo, de repente chega o cachorrinho. Eu não vou fazer mais alguma coisa, senão vai virar figurinha. Já quase que eu fiz aqui, graças a Deus, obrigado Espírito Santo. Quase. Tinha gente lá para printar já a tela. O pessoal é terrível aqui. Está correndo umas figurinhas minhas aí, viu? Na Deep Web. Você me entrega quem te entregar, tá bom? Mas o cachorrinho faz aquela cara de pidoncho. Daí você pega um pedaço de pão e joga. Ele engole que ele nem mastiga. Daí ele já volta lá. Pede de novo. Daí você fica: mais um pedaço. Não é assim? A expressão aqui, nós estamos numa sociedade que ama pets. É uma indústria. Mas aqui, os cachorros na época eram vira-latas. Eram cachorros selvagens, de rua. Ninguém cuidava de cachorros, a não ser as famílias mais nobres. As famílias mais nobres, mais abastadas, tinham seus cachorrinhos, pequenininhos, os pets da casa. E é o que ele fala: olha, nunca vi alguém dar comida para os cachorros e não alimentar os seus filhos. Não é correto eu pegar o pão para alimentar os filhos e entregar para os cachorrinhos. Se essa mulher vivesse nos tempos de hoje, ela já iria assumir: meus direitos, como que pode me chamar de cachorra? Eu quero um advogado agora, imediatamente, porque eu tenho meus direitos. Ela já entraria na justiça contra Jesus Cristo por essa fala. Mas não, ela está entendendo esse momento. Ela entende que Jesus não está insultando aquela mulher, ele está usando de uma metáfora, ele está usando de uma ilustração, e a chave para compreender aqui é esse que eu te falei: é um cachorrinho pequeno. Ele usou a palavra cachorro diminutiva, algumas versões vão falar para os cachorrinhos, é uma referência a esses cachorrinhos da casa. Na verdade, é uma ordem: primeiro os filhos e depois os cachorrinhos. E aqui fica no ar qual que seria a reação dessa mulher. Essa mulher, ela é a primeira a entender a parábola, primeira a entrar nessa história. Ela aceita o desafio, e olha só o que essa mulher fala: sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta formidável que essa mulher dá. Ela se inclui nessa ilustração, ela se inclui nessa parábola, diferente de todas as outras parábolas que Jesus contou, que ele tinha que contar e logo em seguida ele tinha que explicar. Ele contava a parábola e os discípulos: nós não entendemos, dá para você explicar? Daí ele ia e explicava as parábolas. Ela não, ela se entende, ela se vê, ela se inclui, ela fala: ele está falando de mim, ele está me levando para perto. E ela desafia: sim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso é incrível, porque ela não se ofende, ela não busca os seus direitos, pelo contrário, ela fala: tudo bem,
Eu posso não ter lugar à mesa, eu posso não ter direito a esse pão, mas eu sei que a sua mesa é abundante, e com certeza haverá uma parte para mim, assim como existe para os cachorrinhos, e essa parte já é suficiente para curar a minha filha. Por isso, Senhor, derrama sobre mim migalhas da sua graça. Que coisa poderosa. Você há de lembrar quando Paulo pediu para que o espinho da carne fosse tirado da sua vida, e Jesus responde: a minha graça te basta. A graça do Senhor é tão poderosa que basta as suas migalhas. É como se ela estivesse falando: estou à procura das migalhas, pois eu sei que mesmo as migalhas serão suficientes para saciar a minha fome. Essa mulher aceitou tudo que veio de Deus com humildade e fé, mas o nosso orgulho nos impede disso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Há algo intrínseco no coração de todo homem e de mulher de Deus, é se humilhar diante do Senhor. Ela não argumenta contra a sua indignidade, e aqui eu vejo a nossa indignidade e a graça de Cristo Jesus. Nós somos indignos, e a graça de Cristo é que nos alcança. Na verdade, quando ela mostra isso, ela mostra a expressão exata do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho vai apontar quem somos e vai destacar ainda mais quem Deus é. O Evangelho não é aquele que te levanta, não, irmão. Se você está esperando o Evangelho que te faça sentir melhor, não. O Evangelho, por incrível que pareça, vai mostrar que você é pior do que você imagina. Mas por incrível que pareça, o Evangelho também vai mostrar um Deus poderoso que nos resgata primeiro de nós mesmos, do pecado, do lamaçal de lama que o pecado tem nos envolvido. Sim, Senhor, ela diz: eu não sou digna de me assentar à mesa, eu não sou digna de pegar um bocado do pão dado aos filhos, mas me dê daquilo que eu não sou digna. Fruto da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, me dê as migalhas da graça, da mesa. Pastor Tim Keller, ele escreve o seguinte: o Evangelho é isso: somos mais pecadores e imperfeitos do que ousamos acreditar, preste atenção, mas ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Diz amém aí, glória a Deus, aleluia. Você é mais cruel do que você imaginava, você é pior do que você já sonhou, mas ao mesmo tempo você é tão amado por Deus do que você nunca imaginou. Existem algumas pessoas que têm essa recusa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quem sabe você se encaixa em uma delas. Primeira recusa são pessoas orgulhosas, que têm um complexo de superioridade, que quando ouvem que são pecadoras não aceitam. Não, você não sabe da minha vida, você não sabe o que passa aqui no meu coração. E são pessoas que exigem seus direitos e que levam Deus como se fossem seus escravos e não Deus como Deus. São pessoas que falam: eu sou digno, eu sou digna, eu mereço isso. São pessoas que estão recusando o Evangelho de Cristo. Agora também o outro lado também é verdadeiro: pessoas que por sua inferioridade, seu complexo se diminuindo, pessoas se acham tão distantes de Deus, tão pecadores de Deus, que não acreditam que Deus pode resgatá-las. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, não há ninguém que seja tão longe o suficiente para que Deus não os alcance e restaure essas vidas, amém ou não? Amém. Quem é que foi resgatado pelo Senhor? Você sabe de onde Ele te tirou, você sabe de onde Ele te tirou, e se não fosse a misericórdia de Deus, você não teria saído de lá. Você tem que admitir isso. Se não fosse as mãos do Senhor que nos resgataram com seus laços de amor, nunca teríamos saído daquele estado de pecaminosidade, escravos do pecado. E frente a isso, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus, ele elogia essa mulher. Jesus sai do silêncio, mostra a sua missão, dá um desafio, ela aceita, ela responde de forma humilde. Jesus traz essa mulher para o centro da vontade dele. Jesus fala assim: ei, não é a sua agenda não, eu não quero apenas te dar coisas, eu quero me dar a você, eu quero te trazer para o centro. O meu silêncio vai aprofundar as relações,
Você vai entender isso. Eu vou desafiar o seu coração para você entender o Evangelho, para você entender quem é você e quem sou eu. Ele traz essa mulher para o centro da vontade. Ela começa a entender o Evangelho. Ele fala: que fé é essa? Frente a 12 homens que queriam que ele atendesse e mandasse ela embora, ele elogia essa mulher diante dos 12 homens que andaram com ele, que ainda não tinham entendido. Que fé é essa? Pode ir, e seja conforme a tua fé. Diz o texto que ela chegou de volta em casa, e a filha dela estava sã, curada. Graças a Deus por isso. Deus maravilhoso. Que fé é essa? Mas perceba o movimento dessa mulher. Ela começa a dizer: Senhor, filho de Davi. Filho de Davi aqui nada mais era do que um título mais político do que realmente reconhecer quem Cristo era. É como se ela tivesse um modus operandi para se aproximar de uma autoridade. Mas Jesus queria que ela se dobrasse em adoração. Então, de um pedido, aquela mulher, ela se vê ajoelhada, adorando e resumindo a sua oração: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Ela começou seguindo e pedindo, mas termina com uma oração de joelhos. Essa mulher cananeia, ela poderia ter dado ouvidos aos seus sentimentos e emoções. Olha bem para aqui. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração. Os nossos sentimentos nos enganam. Quantas vezes, frente ao silêncio de Deus, você pensou: Ele não me ama? Quantas vezes, frente a uma negativa de Deus, aparente negativa, uma palavra de Deus, que foi aquela que você não esperava, você fala: Ele não me quer. Os nossos sentimentos nos traem. Essa mulher, ela pegou os seus sentimentos que eram contrários, que faziam ela até duvidar da sua própria fé, e os processou diante de Deus. Falou assim: eu me recuso a não crer num Deus que sempre esteve comigo. Você lembra do povo no deserto? Chegou um momento, o povo do deserto recebendo vários milagres, eles falaram assim: antes tivéssemos ficado no Egito. Nosso coração nos trai. Moisés subiu para o monte, quando ele desceu, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. Nosso coração nos trai, nosso coração é idólatra. Nosso coração tem memória curta. Mas essa mulher nos ensina a processar os seus sentimentos diante de Deus. Ela acreditava em seu coração que o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Ela confessou com a sua boca que Jesus é Senhor. Senhor, ajuda! E prosseguiu em uma fé fundamentada em um Deus bom e amoroso, que poderia sustentá-la, nem se fosse com as migalhas da mesa do Deus Todo-Poderoso. Esse Jesus, que é o Filho de Deus, enfrentou a cruz. E na cruz, ele foi retirado da mesa. O filho que tinha lugar à mesa, ele foi expulso da mesa. Na verdade, ele não foi só expulso, Jesus foi tratado como um cão. E como cão, ele não recebeu nem das migalhas da mesa, porque em um determinado momento na cruz, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi expulso da mesa, tratado como um cão, para que abrisse lugar à mesa, para mim e para você. E o lugar que era de Cristo, que continua sendo de Cristo agora, são daqueles que confessam a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, filhos e filhas de Deus. Você pode glorificar a Deus nessa noite por isso. Aleluia. Graças a Deus. Mas não só isso, as migalhas que caíram na mesa daquela mulher, metaforicamente falando, para alimentar o coração daquela mulher, mais tarde é identificado pelo evangelista João, quando o próprio Senhor Jesus declara: eu sou o pão da vida que desceu do céu. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você: não, eu não tenho só migalhas, eu tenho um lugar à mesa, eu tenho o pão da vida para o seu coração, para você ser alimentado, para você ser sustentado.
porque hoje eu e você estamos assentados à mesa. Estamos assentados à mesa. Receba, Senhor, todos os dias.